Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renatão Ferro RJ. Galera, o vídeo de hoje pós-jogo, Santos 1, Corinthians 1 na Vila Belmiro, lá em Santos. Né, galera, de antemão peço desculpa por não ter feito pré-jogo no dia de hoje. Tava muito mal, dor de garganta, febre, ainda tô até agora me sentindo um pouco mal. Tive que assistir essa tortura desse jogo aí. Mas estamos aqui no pós-jogo, né, galera? Infelizmente a vitória não veio, a gente teve chance, né? Ficou com um determinado momento 2 jogadores a mais, mas infelizmente o Corinthians, aquele marasmo, aquela preguiça que vinha nos últimos jogos, se arrastou de novo hoje. A gente não foi capaz de fazer 2 a 1 no Santos. Né, nesse Santos aí, dependendo de Rony no ataque, né, galera? Mas também a gente olha pro Pedro Raul no Corinthians, que a gente vai esperar o quê? Sem esperança nenhuma, né, cara? Então vamos começar, galera, com a escalação. Ao meu ver, o Dorival escalou bem o time, né? Teve as mudanças que o pessoal pediu. A volta do Caio César, a volta do Ranieri, para dar uma sensação melhor no meio de campo, né? Então o Dorival veio com o Hugo Souza no gol, né? Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Bidu. E Gabriel Paulista, hein? Que titular, hein? No meio, Ranieri voltou, ganhou a vaga do Alan, né? André, Carrijo e Bidon. E na frente, Caio César e Memphis, né, galera? Então foi um time mais leve, um time com muita velocidade na direita ali com o Caio César, né? Jogada individual. Porém, alguns jogadores com uma preguiça assim, sabe? Que inacreditável, cara. O André, depois que foi cogitado aí pro Milan, parece que virou outro jogador. O Bidon também achei uma preguiça depois que voltou de contusão. Enfim, né, galera? Infelizmente, muitos jogadores abaixo do que podem render, né? Inclusive o Henrique do canal Vai Timão, ele até falou essa semana, se lembrou de um fato, né, galera? Que o Dorival recentemente deu uma declaração que ele era contra, assim, a chegada de jogadores gringos, né, que iam tirar vaga de jogadores jovens brasileiros e tal. Eu não sei se isso influenciou alguma coisa, mas coincidentemente, a partir mais ou menos daquela época ali, quando a gente passou a não jogar mais nada, não correr, né? Então ficou um clima estranho mesmo, né? Muito bem lembrado pelo Henrique aí, não vi nenhum outro canal falando sobre isso. Então, um ponto a se observar mesmo, né? A torcida foi nessa semana lá no CT, conversou com os caras para mudar a postura, mudar o desempenho aí, mas o Henrique tocou num ponto muito importante, cara. Se isso está influenciando ou não essa questão dos gringos aí, né? E depois da declaração chegou mais o Zacarias, chegou mais o Lingard agora, né? Então chegaram mais gringos no Corinthians, né? Ficou essa controvérsia do Dorival aí, né, galera? Então vamos pro jogo, né, galera? Começou o primeiro tempo, o Santos com mais posse de bola, chegando mais vezes no gol, o Corinthians não ameaçando nada, né? Com 30 segundos de jogo já teve um chute forte de fora da área do Santos, né? Pra fora, após um rebote do Bidu ali. Então o Santos já chegou com 30 segundos de jogo. Aos 2 minutos, chute forte, chute de falta do Neymar de longe, né? Hugo espalmou para escanteio, uma falta perigosa pro Santos, já com 2 minutos o Neymar batendo uma falta. Aos 9 minutos, amarelo para Caio César, né? Por ter voltado ao gramado sem autorização. Pelo que eu vi na transmissão, galera, parece que o árbitro autorizou. Eu não sei se ele tá falando para esperar, mas de longe eu entendi que ele tinha autorizado, cara. Depois ele foi deu um amarelo pro Caio César, foi meio polêmico esse amarelo também. Mas não influenciou muito também no decorrer do jogo. Aos 10 minutos, galera, acho que o Brandon perdeu uma bola, na verdade, o Hugo Souza fez uma boa defesa, né? Aos 17, contra-ataque do Corinthians, o Caio César toca e o Memphis um golaço. Então, aos 17 minutos, o Corinthians conseguiu fazer o golaço, o Memphis driblou 2 ali, né? Depois jogada e chutou no cantinho. Deu sem chance pro Brasão, né? Então o Corinthians fez 1 a 0. Aquele que seria o primeiro gol do Memphis no ano, né, galera? Finalmente tirou a zica aí. Depois de um bom tempo aí. Só tinha feito uma assistência contra o Capivariano, né, no Paulistão. O Memphis voltou a marcar, fez um golaço, fez 1 a 0. Então a gente ficou com uma esperança maior, né, cara? O jogo tava mais ou menos modorrento, dos dois lados, né? Os dois times com pouca qualidade e tudo mais. Então dava pra ter segurado o placar, tentado aumentar, né? Mas infelizmente logo na sequência, né, galera? Aos 21, né? 4 minutos depois do gol do Memphis, uma falha bizarra do Gabriel Paulista, né? O gol do Gabigol. Gabriel Paulista recebeu no meio de campo ali, tentou tocar, tudo estranho, caiu sozinho, tocou fraco no pé do Neymar, o Neymar lançou pro Gabigol. O Gabigol saiu sozinho, né? E o Gabigol é matador, né, cara? Apesar de estar passando por uma má fase nos últimos tempos, a gente sabe que o Gabigol é matador, né? Foi, deslocou o Hugo Souza e fez o gol do Santos, 1 a 1, né? O Memphis, às 23, né? Chutou, o Memphis cruzou, né? O Gabriel Paulista cabeceou com perigo. Então, 2 minutos depois do gol do Santos, o Gabriel Paulista teve a chance de se redimir, né? Cabeceou com muito perigo ali, um cruzamento do Memphis de escanteio. Mas a bola passou raspando a trave, né? Então o Gabriel Paulista podia ter virado, feito 2 a 1 ali naquele momento, né? Aos 32, chute fraco do Santos, né? Uma defesa do Hugo Souza. Aos 35, o Memphis bate escanteio, o Gustavo Henrique cabeceia com muito perigo e o Brasão defende. Mais uma jogada forte, quando a gente tem essa jogada forte, né, de cruzamento de escanteio aí. Os dois zagueiros costumam ganhar muito na cabeça ali no ataque, né? Aos 41, chute perigoso do Caio César, defesa do Brasão. E isso foi o último lance do primeiro tempo, né, galera? Então acabou o primeiro tempo, aí o Dorival foi conversar com os caras. E o Corinthians voltou pro segundo tempo sem alteração, né? Voltou com o mesmo time, aparentemente o Dorival quis resolver na base do diálogo, ali, o diálogo, né, com o time. E o jogo começou o segundo tempo assim, foi uma banho-maria, sabe? Uma má vontade dos dois times que dava canseira, cara. Sinceramente, dá vontade de ligar a televisão, que foi horrível o segundo tempo.
Tanto que o primeiro lance anotado aqui do segundo tempo foi 16 minutos, substituição, cara. 2 substituições. Saiu o Carlos, caiu o César, entrou o Kaique, saiu o André, entrou o Garro, né? Então o Dorival fez 2 mudanças aí, tentando mexer no time ali. Só depois dessa substituição, a 33 saiu o Carrinho, entrou o Alan, então vocês verem, não teve nada no segundo tempo, cara. Até os 33 só foi substituição anotada aqui. Aos 41 minutos, Lucas Pérez expulso, né, por falta no Ranieri. O Lucas Pérez, zagueiro do Santos, tomou 2 amarelos na sequência e foi expulso. Então até então nada de lance perigoso no segundo tempo, cara. Tão horrível que foi. Aos 42, chute do Garro de falta, uma defesa do Brasil, né? Só aos 42, a primeira finalização do Corinthians no segundo tempo. Aos 44, sai o Ranieri, entrou Pedro Raul. Como eu sempre falo nos vídeos, cara. Em pleno 2026, depende de Pedro Raul pra entrar. Dá um desgosto assim de viver. O Pedro Raul é horrível, cara. Horrível. Inacreditável um cara desse. Não tem chance. 2026 ainda. Aos 47, o jogador do Santos sai lesionado. Então, o zagueiro do Santos acabou se contundindo ali, né? E o Santos já tinha um jogador a menos por causa da expulsão. Acabou ficando com 2 jogadores a menos. Porém, essa contusão do jogador aí comeu todo o acréscimo, né? O juiz nem deu mais de minutos. E o cara ficou sofrendo ali, saiu chorando, ele saiu de maca e tal, mas o Santos ficou com 2 a menos, mas o Corinthians não teve nenhuma chance de perigo mais. Aos 49, amarelo pro Gustavo Henrique, né? Aos 50, uma falta do Neymar pra fora. Então no finalzinho do jogo, nos últimos minutos do acréscimo, tanto o Santos quanto o Corinthians tiveram 2 faltas perigosas, né? Pra bater, o Neymar bateu pra fora e o Memphis também bateu pra fora, né? Aos 54, o Memphis bateu uma falta pra fora. Acho que a bola tá desviando o Gustavo Henrique, que saiu. Então, isso acaba o jogo. Eu vi o pessoal reclamando nos grupos aí que o juiz podia ter dado mais acréscimo. Você acha que o Corinthians ia fazer alguma coisa com essa criatividade que tava? Pedro Raul no ataque, que é -1. Na verdade, o Pedro Raul conseguiu igualar o número de jogadores. Porque ele é -1 pro Corinthians e é mais 1 pro time dos caras, né? Mais um zagueiro pros caras. Então os caras estavam com -2, acabaram que os dois tinham o cara com -1, porque o Pedro Raul é -1 pra gente, cara. Horrível, horrível. Vamos às notas, galera. O Hugo Souza não teve muito o que trabalhar no jogo. Um jogo morto. Jogo fraquíssimo, de pouquíssima criatividade. O Neymar querendo fazer o jogo da vida para ser convocado amanhã pelo Ancelotti. Não fez nada também. Deu um lançamento pro Gabigol, né? Mas foi mérito do Gabriel Paulista por ter feito aquela merda toda lá, né? O Hugo Souza levou um 5 aqui, galera. O único lance que teve, que foi nele, foi o gol do Gabigol. Mas ele também não tinha o que fazer, tava de cara. Queima-roupa, não tem muito o que fazer. O Mateuzinho, cara, assim, lento. Eu acho que o time todo foi muito lento. Tirando o Caio César, parece uma má vontade, sabe? Parece que vieram jogar depois de uma feijoada. Nem lembra aquele time que jogou contra o Flamengo, por exemplo, encaixado, né? Brigando, correndo. Não sei, vou dar um 3 aqui pro Mateuzinho. Gustavo Henrique, vamos ver, tentou alguma coisa ali no ataque, uma cabeçada. Não teve culpa no gol. Vai levar um 5 aqui também. Querendo ou não, ele dá uma sustentação aí na zaga, né? Ele é o nosso melhor zagueiro, nosso capitão, né? Mas também, assim como todos, o jogo foi bem, assim, modorreno, então a nota de todo mundo vai tender pra baixo, tá? Gabriel Paulista, pior da partida, meu ver, 0. Infelizmente entregou esse gol aí, né? Que sacramentou o empate do Santos, né, galera? Foi um lance decisivo, crucial. Um jogo de tanta falta de criatividade, de tanto lance bizonho, um erro desse aí mata totalmente, né? O desempenho do time. Então, 0. Bidu também parece que depois que começou esse meme aí, essa trend de Bidu na seleção, parece que acabou o futebol do Bidu, cara. O cara se acha o craque, deu a declaração que o Corinthians, que a torcida tinha que pisar leve, porque eles tinham ganho 2 títulos, né? Nos últimos meses aí. Pediu desculpa depois, mas Bizone, Bidu, cara, 2. Ranieri, ao meu ver, jogou bem, cara, deu uma sustentação no meio ali, ajudou. Não, o time não sofreu tanto quanto estava sofrendo com o Alan, né? Por exemplo, no último jogo lá contra o Curitiba. Então, ao meu ver, o Ranieri vai levar um 4 aqui. O André também, depois que ele teve a proposta do Milan, que foi recusada aí pelo presidente do Corinthians, aí parece que o André acabou também, cara. Tenta correr, tenta se infiltrar, mas tudo estabanado, perde muita jogada, passe errado. Nem sombra daquele André que a gente estava acostumado também, vou levar um 2 aqui no André. O Carrillo, jogou até bem, né? Tentou dar uma articulação ali na saída de bola, tentou às vezes jogar de primeiro volante, às vezes recuava ali perto do zagueiro para tentar sair, mas como o time todo, aquela lentidão, né? O cara que cobrava bem a velocidade do Carrillo é impossível, ainda mais no final de carreira já, né? Vou levar um 4 aqui, o resquício de técnica que a gente teve ainda foi do Carrillo, né? O Bidon, meu, veio fraquíssimo, o Bidon, assim como o André também. Depois que voltou da contusão aí, o Bidon, depois que o hype dele subiu tudo, né? Depois do jogo do Flamengo lá. Bidon, cara, vou levar um 2 aqui, mas caiu muito o futebol dele. A desculpa era que ele já tava jogando com Garro, né? Agora, hoje não teve essa desculpa, né? Ele foi titular sozinho, mas fraco. Caio César, meu ver, foi uma esperança boa ali na direita, né? Graças a Deus voltou de contusão. Era uma válvula de escape que a gente precisava ali na direita, né? Um driblador, um ponta agudo, que chama a jogada individual, recebe falta. Então o Caio César, meu ver, fez um bom jogo aí, vou levar
Eu vou levar um 5 aqui também, né? Mesma nota do Gustavo Henrique, tá? Meu ver, o Caio César foi uma boa volta aí pra esse jogo. E o Memphis, cara, fez o gol, né? Mais importante aí, parece que ele é pago, ele fez o gol. Mas ao meu ver também foi lento, perdeu algumas jogadas ali, né? Reclamou com o juiz e tal. Como fez o gol, vai ser o craque da partida, vai uma nota baixa, tá, galera? Vou levar um 7 aqui. Então as notas de hoje tenderam a ser mais baixas aí devido ao desempenho fraco do time, né? O Dorival, ao meu ver, galera, em termos de escalação, acho que foi bem, né? Era o que normalmente os grupos, os torcedores estavam querendo mesmo, né? Porém, em termos de desempenho, de vontade, de velocidade, como eu falei, tem que ver se essa degradação do Dorival tá pesando, como o Henrique do Batimão muito bem lembrou. Tem que ver se os jogadores estão boicotando o técnico aí, porque tá muito estranho, cara. O time do nada parar de correr, parar de ter vontade. Então, o Dorival que eu levo um 4. Porque, ao meu ver, 100% não é culpa dele, tá faltando vontade, tá alguma coisa estranha nesse elenco aí, cara. Então, galera, basicamente esse foi o pós-jogo do jogo de hoje, na minha opinião aí, tá? Se você discorda de alguma coisa, deixa nos comentários. Próximo jogo do Corinthians, quinta-feira, 9h30 da noite. Esse horário, cara. Quinta-feira, 9h30 da noite, mais um jogo fora de casa, lá na Arena Condá. O Corinthians vinha de 5 jogos fora, jogou contra o Curitiba dentro, perdeu. Agora Santos fora, Chapecoense fora, então uma sequência gigantesca de jogos fora de casa. Então, se Deus quiser, na quinta tiver aqui um vídeo pré-jogo, né? E vamos encarar aí, né, com sono e tudo, esse jogo contra o Curitiba, contra o Chapecoense aí, tá? Então deixa nos comentários, galera, sua opinião, suas notas. Se discordar de mim, pode ficar à vontade de deixar nos comentários, esse canal é bem democrático, tá? E se tiver alguma sugestão de vídeo futuro também, deixa nos comentários. Peço que deixe o like no vídeo aqui no canal, né? Fortalecer o trabalho. Grande abraço a todos e vai, Corinthians!